Olá, meus queridos, Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive ouvindo a voz do maligno, tá? E foi agora, recentemente, foi essa semana, porque nós estamos envolvidos em fazer orações aqui, né, no YouTube, trazendo para você, né, oração de cura, de libertação, porque é tempo da gente se preparar, né? Nós estamos vendo muitas lutas, o inimigo se levantando com muita fúria, né? O cenário aí geopolítico, internacional, muitas guerras, e se nós não se posicionarmos no campo de batalha espiritual, dobrar nossos joelhos, fazer campanha de oração, né? Orar, vigiar, fechar as brechas espirituais, que também é uma área que o inimigo tem atacado muito a vida das pessoas que não têm percebido o agir do inimigo, né? Na verdade, e Deus querendo levantar pela madrugada, a pessoa, Deus querendo que você se desperte, né? E muitas vezes você pode ficar distraído sem perceber a ação do maligno. E nós estamos envolvidos nisso, em trazer também sempre um conteúdo de valor aqui relevante para o nosso canal aqui do YouTube, pregações, estudos de teologia, estudos bíblicos e agora também as orações, né? Essas orações, eu confesso uma coisa que Deus tem me fortalecido muito espiritualmente. Eu poderia estar fazendo oração individualmente, como era meu costume, ainda, né? Se levanta de madrugada, faz os jejuns, leitura da palavra, aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, para vencer as guerras, né? E para ficar em pé. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em pé, cuide para que não caia. Então não é fácil permanecer em pé. Você tem que tomar cuidado. Esse cuidado que a gente fala, que a Bíblia fala sobre orar e vigiar, é estar atento ao mundo espiritual à sua volta. Porque nem tudo é porque aquela pessoa não foi com a sua cara, é porque o sistema é que está se levantando. Na verdade, o inimigo, ele por trás do sistema, por trás das pessoas, é ele que está se levantando. Lembra da passagem bíblica em que Paulo falou que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Ou seja, não é contra as pessoas em si, mas contra os principados e potestades, espíritos das trevas, dominadores neste mundo. Então, nós precisamos vigiar. E essa experiência eu quero contar para você, para que Deus possa despertar a sua fé, para você ficar atento. Foi uma voz muito grossa, uma voz tenebrosa, sabe, que eu vi, e falou só isso, mas foi o suficiente, sim, para me deixar em alerta, né? E me impactou como que a voz do inimigo ela é forte. E a voz do inimigo falou para mim assim: eu vou te destruir. A voz do inimigo falou desse jeito: eu vou te destruir. Então, na mesma hora, eu já rebati, eu já clamei o sangue de Jesus e repreendi. Só que Deus, ele vem falando ao meu coração. Porque se o inimigo fala, saiba que também Deus também fala. E Deus também fala, né? E Deus falou ao meu coração: fecha todas as brechas espirituais, fica na posição, não para de me buscar em oração, né? Nos propósitos de oração, jejum, em consagração. Porque quando o inimigo fala, é porque, na verdade, ele sente uma ameaça. É como um contra-ataque, certo? Então, mas o que mais me impressiona é aquela fúria daquela voz. Se você ouvisse, você ia ver que como que o inimigo está nervoso. Ele tá, como diz, furioso realmente, né? A ponto de falar para mim, é uma ameaça, eu vou te destruir. Então ele quer me destruir financeiro, ele quer me destruir emocionalmente, ele quer me destruir espiritualmente, ministerialmente, ele quer destruir de todas as formas. Você está entendendo? E Deus permitiu que eu ouça a voz do inimigo. É por isso que eu estou passando aqui. Falei, vou gravar esse vídeo. Esse vídeo vai ficar registrado, porque Deus permitiu eu ouvir a voz do inimigo claramente.
Mas o inimigo ele fala também de uma forma sutilmente, né? Como diz, subliminarmente. Lembra das irmãs do coque de antigamente? Que elas falavam que Satanás ele pisa com um sapatinho de algodão? É bem isso. Ele é sutil. O apóstolo Paulo fala das sutilezas do inimigo. Só que Deus está falando para mim assim, ó, compartilha esse vídeo porque tem vidas que entendem esse negócio, tem o discernimento espiritual, né? Outros vão cair de paraquedas, a gente diz assim, mas não é de paraquedas, o Espírito Santo traz aqui nesse vídeo, no canal, para você abrir seus olhos espirituais, abre seus olhos da fé, sabe? A minha oração é para que Deus te dê discernimento espiritual. Ó, Deus é tão bom que ele também fala. Já que eu falei que o inimigo fala, eu ouvi a voz do inimigo, eu ouvi a voz de Deus. Esses dias eu estava com um pouquinho só de dinheiro, mas eu tinha que pagar contas. Normal, né? Na vida do cidadão. Só que aí que acontece? Eu estava passando na frente de um shopping. E shopping é aquelas coisas, né? É gostoso, sei lá, gastar quando você pode, passear. E eu falei assim, você quer saber? Eu vou entrar no shopping, eu vou comprar uma camisa, uma calça, vou comprar alguma coisa para mim. Deu uma vontade, assim, um desejo, a ponto de eu tava indo para lá, a ponto de eu, e o shopping tava ali, na frente, né? A ponto de eu virar, olhar pro shopping pensando isso. Aí eu vi a voz de Deus. É uma voz serena, uma voz mansa, tranquila, amorosa, falando assim, não faça isso. Não faça isso. Eu poderia ignorar, né? Aqui não faço o quê? Eu vou comprar, às vezes eu vou comprar só uma camisa, é barato. Só por causa aquele impulso. Só que eu falei, eu vou continuar indo para lá, eu ia pegar o carro, né? Eu falei, é verdade, vai desintegrar, inclusive, o dinheiro de eu pagar aquela conta. Então, só de eu ter obedecido à voz de Deus me deu uma sensação de gratidão muito grande. E é assim que você vai escalando né, as dimensões, os níveis espirituais, sendo sensível. Porque se você ficar ouvindo, dando lado à voz do inimigo, e não dando lado à voz de Deus, daqui a pouco Deus mesmo, como é que ele vai falar com alguém que não tem interesse em ouvir? E até mesmo em obedecer. Tá entendendo? Então, claro que eu não ouvi a voz do inimigo para me ir lá gastar, mas eu passei na frente do shopping, passei na frente. Aí tinha a entrada principal, parece que era um imã, né? Algo que leva a uma compulsão, né? A um desejo desenfreado de consumismo, né? Isso aí também é algo maligno, né? Se você perder até mesmo o domínio, o controle e sair gastando uma questão por uma ansiedade que bateu na hora, sei lá, também não é de Deus. Então, quem tem que te controlar é o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Estou fazendo esse vídeo aqui para falar para você que dobra o teu joelho, coloca diante de Deus. E aonde o inimigo estiver atuando, até mesmo para te manipular, para te impulsionar ao erro, vai ter prejuízo financeiro, vai ter lágrima, entendeu? Remorso, aquelas coisas, para pagar um preço. Então, mas Deus ele te previne antes. Falando da voz do inimigo, eu me lembrei aqui agora e foi bom lembrar que eu vi também a voz do inimigo, foi muito forte, só que isso já tem alguns anos atrás. Eu estava orando, sabe, uma época, ainda oro também, busco os dons, e eu pedia muito para Deus dom de revelação, né, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e que Deus venha me revelar o profundo, oculto, escondido, me usar ministerialmente, orando para as pessoas, enfim, uma ferramenta no reino de Deus, através desses lindos dons que eu admiro muito, inclusive, quando é de Deus. Eu estava buscando para a minha vida. O apóstolo Paulo fala que nós temos que buscar os dons com excelência, né? Então, tá pedindo, orando um monte mesmo, pedindo. E aí eu lembro que eu fui deitar, eu nem tinha pegado no sono, só mal deitei, aí veio aquela voz, igualzinha essa voz, é uma voz, parece aquelas vozes de filme de terror, uma voz rouca, grossa, tenebrosa, é uma voz assim que causa uma repugnação. Você sabe que é a voz do inimigo, tá? Que te perturba. E a voz do inimigo veio no meu ouvido e falou assim: você quer o dom de revelação? Eu te dou, te revelo
tudo. Eu falei, não, de você não, em nome de Jesus. Sai desse ambiente. Comecei a repreender ali do quarto, você está entendendo? Mas eu levei um susto. Depois eu fiquei pensando, já pensou? O inimigo também fala e o inimigo também oferece. Então, você percebe que quando você está buscando algo de Deus, o inimigo ele está trabalhando para tentar roubar aquilo que Deus quer te dar. Então, uma coisa é certa, né? Eu sei com aquela convicção também. Se até o inimigo está incomodado com a minha oração e minha busca por esses dons, e a ponto dele querer me dar, se eu aceito, eu ia começar a revelar CPF, nome, ficar famoso, mas sabendo que era o inimigo fazendo essa revelação na minha vida. Uma hora ele ia cobrar a fatura, né? Eu vi um ex-bruxo, que hoje é evangélico, né, falando que ele já fez bruxaria até para artistas, pessoas famosas, e essas pessoas, porque vendem a alma pro inferno, né, pro inimigo. Eles sobem na carreira muito rápido, ficam famosos muito rápido. Só que eles morrem muito rápido também. Morrem com 30, com 20 anos, com 30, 40 anos, é uma morte. Ou é acidente, ou a parada cardíaca fulminante, né? Então o inimigo cobra muito rápido a, a fatura. Então, eu estou gravando isso aqui para dizer o seguinte: não dê ouvido às vozes do inimigo. E nem outra voz, que todas as vozes se calam para você somente ouvir a voz de Deus. Aliás, você profeta de Deus para a sua vida, se você crer. Eu profetizo que os seus ouvidos estão blindados para as vozes negativas, maléficas, as vozes do adversário. E que seus ouvidos estejam abertos para ouvir apenas a voz de Deus. E a partir de hoje, ó, coloca o dedo assim no seu ouvido, ó, eu profetizo que Deus está abrindo os seus ouvidos para que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Está bem? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreva e seja muito bem-vindo. Deixe um like, faça um comentário. Eu te pergunto, você já ouviu a voz do inimigo? Compartilha com as pessoas aqui como foi a sua experiência, ou se você também já ouviu a voz de Deus, o que Deus te disse. Uma vez eu ouvi a voz de Deus bem no começo do meu ministério. Eu queria saber como que era a voz de Deus. E eu lembro que eu cheguei no meu quarto à tarde, dobrei meu joelho, eu orava direto. Assim, orar direto, assim, que eu falo assim, fora de horário normal. Eu chegava em casa, eu ia pro quarto, eu dobrava o joelho. Né? Almoçava, já depois ia pro quarto, dobrava o joelho. Eu estava sempre orando. E aí eu queria ouvir a voz de Deus, só a voz de Deus. Só nem falar nada. Aí naquele dia eu ouvi a voz de Deus, mas naquele dia foi o dia mais forte que eu ouvi a voz de Deus. Falou assim, Guilherme, mas é uma voz assim, como de muitas águas, que fala lá em Apocalipse. É como se eu tivesse ouvidos por todo o meu corpo, até a sola do pé. Eu ouvi a voz de Deus por dentro e por fora. Ela veio audivelmente e por dentro. É uma experiência extraordinária. Eu posso tentar comparar quem já foi criança ou quem já brincou em piscina, ou no rio ou piscina. Eu falo rio porque no rio tem as pedras. E você pega duas pedras e você mergulha e você bate uma na outra. Meu irmão, aquela ali faz tum, dentro é, é uma frequência, não sei como é que fala a gravidade. Você ouve, você ouve com o seu coração, com as suas entranhas, né? É tum, tum. Então, é mais ou menos aquilo. Ah, pra você entender, é que nem bateria, né? Que tem aquele bumbo, tum. Parece que você ouve aqui, mas aquele som ainda ele entra lá dentro, né? Parece que vibra dentro de você. Então, ouvir a voz de Deus vibrou, estremeceu. É algo assim que eu chorei, me emocionei muito. Depois falei, poderia Deus falar comigo assim, mas acho que Deus só me deu uma pequena amostra. É muito bom ouvir a voz de Deus, tá? E quando o inimigo falar, repreende. Que Deus abençoe você. Até uma próxima. Shalom.